Se você está procurando por inspiração para fortalecer sua fé e esperança, o Salmo 91 pode ser um grande aliado. Este salmo da Bíblia oferece palavras de encorajamento e promessas de proteção divina e segurança em Deus. Neste vídeo, vamos explorar o Salmo 91 em detalhes, analisando suas passagens e significados mais profundos. Você descobrirá como aplicar esses ensinamentos em sua vida diária para encontrar paz de espírito e confiança em Deus. Junte-se a nós nesta jornada espiritual e encontre a proteção divina que você procura. O Salmo 91 começa com uma afirmação poderosa sobre a proteção divina, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa declaração se refere a uma pessoa que escolhe viver na presença de Deus, buscando sua proteção e segurança em todas as áreas da vida. O esconderijo do Altíssimo é um lugar de segurança e refúgio, onde podemos encontrar abrigo contra todas as formas de perigo e adversidade. É uma imagem que nos transmite a ideia de um Deus que é capaz de nos esconder dos perigos do mundo, nos mantendo a salvo de todo o mal. A expressão "descansa à sombra do Onipotente" também nos transmite uma sensação de paz e proteção, como se estivéssemos nos refrescando à sombra de uma árvore nos dias quentes de verão. Ela nos lembra que Deus é onipotente, ou seja, possui todo o poder e autoridade para nos proteger e nos guiar em todos os momentos. Esse verso é um convite para que nos coloquemos sob a proteção de Deus, buscando a sua presença e confiando em sua providência. Quando escolhemos viver dessa forma, podemos experimentar a paz e a segurança que só Ele pode nos oferecer. No terceiro verso do Salmo 91, o salmista fala sobre a proteção que Deus oferece contra os perigos que nos cercam, afirmando que Ele é capaz de nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é uma referência a uma armadilha usada para capturar pássaros. Essa expressão nos lembra que, assim como os pássaros são pegos em armadilhas, também podemos cair em armadilhas ou ciladas que nos são colocadas pelo inimigo. No entanto, quando depositamos a nossa confiança em Deus, Ele nos livra dessas armadilhas e nos protege do mal. Já a peste perniciosa é uma referência a doenças e epidemias que podem afetar a saúde e a vida das pessoas. Essa expressão nos lembra que a vida é frágil e que estamos sujeitos a diversos perigos e ameaças. No entanto, quando buscamos a proteção divina, podemos confiar que Deus é capaz de nos livrar dessas doenças e nos proteger de todo o mal. Esses dois exemplos de perigos nos mostram que Deus é capaz de nos proteger de todas as ameaças que nos cercam, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, podemos ter a certeza de que Ele está sempre presente para nos livrar de todas as armadilhas do inimigo e nos proteger dos perigos que nos ameaçam. No quarto verso do Salmo 91, o salmista continua a falar sobre a proteção divina, utilizando uma imagem poética para descrever como Deus nos guarda e nos protege. A imagem usada é a de uma ave que cobre os seus filhotes com as suas asas. Essa imagem nos transmite a ideia de um Deus que é como uma mãe protetora, que cuida e protege os seus filhos. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos cobrirá com as suas asas e nos protegerá de todos os perigos. Além disso, o salmista afirma que a verdade de Deus é pavês e escudo. Isso significa que a verdade de Deus é uma proteção para nós, assim como um pavês ou um escudo nos protegem de ataques e golpes. Quando confiamos na verdade de Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos protegerá e nos guiará em todos os momentos. Essa imagem poética nos ensina que Deus é um Deus de amor e cuidado, que nos protege e nos guarda em todos os momentos. Quando depositamos a nossa confiança nele, podemos ter a certeza de que Ele estará sempre presente para nos guiar e nos proteger de todos os perigos. No quinto verso do Salmo 91, o salmista afirma que aquele que confia em Deus não precisa temer os terrores da noite nem as setas que voam de dia. A noite é um momento que muitas pessoas temem, pois é quando a escuridão e a solidão podem trazer medos e ansiedades. Já as setas que voam de dia representam os perigos que enfrentamos no nosso dia a dia, como as dificuldades no trabalho, as relações interpessoais, entre outros desafios. Ao afirmar que não precisamos temer esses terrores, o salmista nos lembra que Deus é capaz de nos proteger em todos os momentos, tanto na escuridão quanto na luz do dia. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele está sempre presente para nos guiar e proteger de todo o mal. Essa afirmação também nos ensina que a confiança em Deus é capaz de nos livrar do medo e da ansiedade. Quando depositamos a nossa confiança nele,
podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação, sabendo que Ele está ao nosso lado em todos os momentos. Por isso, o quinto verso do Salmo 91 nos lembra da importância de confiar em Deus em todos os momentos, pois só assim seremos capazes de vencer os medos e ansiedades que nos cercam e enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. O sexto verso do Salmo 91 afirma que aquele que confia em Deus não precisa temer a peste que se propaga nas trevas nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essas são imagens que representam as doenças e os perigos que podem surgir em momentos de escuridão e de luz, respectivamente. A peste que se propaga nas trevas pode representar as doenças que se espalham durante a noite, quando não podemos ver claramente os perigos que nos cercam. Já a mortandade que assola ao meio-dia pode representar as doenças e os perigos que enfrentamos durante o dia, quando estamos expostos ao sol e ao calor intenso. Ao afirmar que aquele que confia em Deus não precisa temer esses perigos, o salmista nos lembra que a proteção divina é capaz de nos livrar de todo o mal. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos guardará e nos protegerá de todas as doenças e perigos que possam surgir em nossa vida. Essa afirmação também nos ensina que a confiança em Deus é capaz de nos livrar do medo e da ansiedade em relação aos perigos que nos cercam. Quando depositamos a nossa confiança nele, podemos enfrentar as doenças e os perigos da vida com coragem e determinação, sabendo que Ele está sempre presente para nos proteger. Por isso, o sexto verso do Salmo 91 nos lembra da importância de confiar em Deus em todos os momentos, pois só assim seremos capazes de vencer os medos e ansiedades que nos cercam e enfrentar os perigos da vida com coragem e determinação. O sétimo verso do Salmo 91 traz uma imagem poderosa de proteção divina. Ele afirma que mesmo que 1000 pessoas caiam ao nosso lado e 10.000 caiam à nossa direita, não seremos atingidos. Essa afirmação pode ser interpretada de diferentes formas. Uma delas é que Deus é capaz de nos proteger de todas as formas de perigo e violência que possam surgir em nossa vida. Mesmo que as circunstâncias pareçam extremamente adversas e ameaçadoras, podemos ter a certeza de que Ele está ao nosso lado e nos protegerá de todo o mal. Outra interpretação possível é que a proteção divina não significa que não passaremos por dificuldades e adversidades. Pelo contrário, a vida é cheia de desafios e obstáculos que precisamos enfrentar. No entanto, a proteção divina nos ajuda a passar por esses momentos difíceis sem sermos completamente destruídos por eles. Mesmo que muitos ao nosso redor sejam afetados por uma situação difícil, a nossa fé em Deus nos ajuda a superar as adversidades com maior força e resistência. De qualquer forma, o sétimo verso do Salmo 91 nos ensina a importância de confiar em Deus e em sua proteção divina em todos os momentos da vida. Quando temos a certeza de que Ele está ao nosso lado, podemos enfrentar os perigos e desafios da vida com mais coragem e determinação, sabendo que nada pode nos atingir verdadeiramente. O oitavo verso do Salmo 91 apresenta uma mensagem de justiça divina. Ele afirma que somente com os olhos de Deus seremos capazes de contemplar e ver o castigo dos ímpios. Essa mensagem pode ser interpretada de diferentes formas. Por um lado, ela nos lembra que Deus é o juiz supremo e que a justiça divina será feita, mesmo que às vezes pareça que as pessoas mais ficam impunes. Ainda que possamos nos sentir injustiçados ou impotentes diante de situações de maldade e violência, podemos ter a certeza de que Deus vê tudo e que a justiça será feita de acordo com sua vontade. Por outro lado, o verso também pode nos fazer refletir sobre a nossa própria vida. Ele nos lembra que nossas ações têm consequências e que, em algum momento, seremos responsabilizados por elas. Isso pode ser um alerta para que vivamos uma vida justa e honesta, cuidando para não prejudicar o próximo e agindo de acordo com os valores divinos. Em resumo, o oitavo verso do Salmo 91 nos ensina sobre a justiça divina e sobre a importância de agirmos de forma justa e responsável em nossa vida. Ele nos lembra que Deus é o juiz supremo e que, no final das contas, nossas ações terão consequências que serão vistas pelos olhos de Deus. O nono verso do Salmo 91 é uma declaração de confiança no Senhor como refúgio e protetor. Ele afirma que o Senhor é o nosso abrigo seguro e que Ele habita no Altíssimo, o que pode ser interpretado como um sinal de sua presença divina. Essa mensagem nos ensina sobre a importância de colocarmos nossa confiança em Deus em meio às dificuldades e perigos da vida. Quando nos sentimos ameaçados ou desamparados, podemos recorrer a Ele como um refúgio seguro e confiar em sua proteção. Além disso,
O fato de que Deus habita no Altíssimo também pode ser interpretado como uma lembrança de sua grandeza e poder, o que nos ajuda a compreender a magnitude de sua proteção. A afirmação de que o Senhor fez sua habitação no Altíssimo também pode ser interpretada como uma indicação de que Ele está sempre presente em nossas vidas. Isso nos lembra que não estamos sozinhos e que podemos contar com sua ajuda em todos os momentos. Em resumo, o 9º verso do Salmo 91 é uma mensagem de confiança e proteção divina. Ele nos lembra da importância de colocar nossa fé em Deus como refúgio seguro e nos ajuda a compreender a magnitude de sua presença e proteção em nossas vidas. O 10º verso do Salmo 91 traz uma promessa de proteção divina para aqueles que confiam no Senhor. Ele afirma que nenhum mal irá nos atingir e nenhuma praga chegará à nossa tenda, o que pode ser interpretado como uma garantia de segurança e proteção divina. Essa mensagem é uma fonte de conforto e esperança para aqueles que enfrentam dificuldades e perigos em suas vidas. Ela nos lembra que Deus é capaz de nos proteger de qualquer mal que possa nos atingir e que podemos confiar em sua presença divina em todos os momentos. No entanto, é importante lembrar que essa promessa de proteção não significa que nunca passaremos por dificuldades ou adversidades. Em vez disso, ela nos assegura que, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, podemos confiar na proteção e presença divina para nos guiar e nos fortalecer. Em resumo, o 10º verso do Salmo 91 é uma promessa de proteção divina para aqueles que confiam no Senhor. Ele nos lembra da importância de colocar nossa fé em Deus como nosso protetor e guia em todos os momentos, e nos oferece conforto e esperança em meio às dificuldades da vida. O 11º verso do Salmo 91 afirma que Deus dará ordens aos seus anjos para nos protegerem em todos os nossos caminhos. Essa mensagem nos lembra que, como filhos de Deus, temos a proteção divina e a companhia de anjos celestiais que nos guardam e guiam em nossas jornadas. A referência aos anjos pode ser interpretada como uma metáfora para a proteção divina, que age invisivelmente em nossas vidas. A ideia é que, mesmo quando não vemos ou sentimos a presença divina, ela está sempre presente, trabalhando em nosso favor. Esse verso também nos encoraja a confiar em Deus em todas as situações e a acreditar que Ele está atento aos nossos caminhos. Ele nos dá a segurança de que não estamos sozinhos em nossas jornadas e que podemos contar com a proteção divina para nos guiar e nos proteger. Em resumo, o 11º verso do Salmo 91 é uma mensagem de esperança e segurança, que nos lembra da proteção divina e da presença de anjos que nos guardam em todos os nossos caminhos. Ele nos encoraja a confiar em Deus e a acreditar que estamos sempre protegidos e acompanhados em nossas jornadas. O 12º verso do Salmo 91 reforça a mensagem de proteção divina presente no verso anterior. Ele afirma que Deus ordenará aos seus anjos que nos sustentem em suas mãos, para que não tropecemos com o pé em pedra. Essa imagem nos lembra que, assim como um pai protege e segura a mão de seu filho quando ele está aprendendo a andar, Deus também nos segura e protege em nossas jornadas, evitando que caiamos em situações difíceis e dolorosas. Essa mensagem é especialmente reconfortante em momentos de dificuldade e incerteza, pois nos encoraja a confiar em Deus e a acreditar que Ele está sempre presente em nossas vidas, sustentando-nos e protegendo-nos de todo o mal. Além disso, o verso também sugere que, mesmo quando enfrentamos obstáculos difíceis e imprevistos em nossas vidas, Deus está presente para nos ajudar a superá-los. Ele não nos abandona em momentos difíceis, mas nos segura firmemente em suas mãos e nos guia com amor e sabedoria. Em resumo, o 12º verso do Salmo 91 é uma mensagem de proteção divina e sustento, que nos lembra da presença amorosa de Deus em nossas vidas. Ele nos encoraja a confiar em Deus e a acreditar que Ele está sempre presente, sustentando-nos e protegendo-nos em todas as nossas jornadas. O versículo 13 do Salmo 91 é uma figura de linguagem que representa o poder e a proteção que Deus concede àqueles que nele confiam. A imagem do leão e da cobra são símbolos de perigo e ameaça, mas a promessa divina é que aqueles que confiam nele serão capazes de pisá-los e vencê-los. É importante notar que esta promessa não é uma garantia de que não haverá dificuldades ou perigos na vida, mas sim uma afirmação de que Deus está presente e concede força e proteção para superá-los. A confiança em Deus nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Este verso traz uma imagem poderosa de vitória sobre os inimigos. O leão e a cobra representam forças poderosas que podem trazer destruição e morte. No entanto,
O salmista declara que o fiel que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente não precisa temer essas forças, pois terá poder para pisá-las e vencê-las. Isso indica que aqueles que confiam em Deus têm a garantia da vitória sobre os seus inimigos, mesmo que pareçam invencíveis. Esse versículo também pode ser interpretado de forma figurada, representando a vitória sobre o mal e o pecado. O leão e a cobra são animais que, na Bíblia, muitas vezes simbolizam o diabo, o inimigo do nosso espírito. Assim, pisar sobre eles pode significar a vitória sobre as tentações e a capacidade de resistir ao mal. Em resumo, este verso nos encoraja a confiar em Deus como nosso protetor e defensor contra as forças que tentam nos destruir, sejam elas físicas ou espirituais. Ele nos assegura que, com a ajuda do Senhor, podemos triunfar sobre nossos inimigos e ter a vitória. O versículo 14 do Salmo 91 destaca a promessa de Deus de livrar aqueles que se apegam a Ele com amor. O Salmo começa exaltando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, mostrando a importância de estar em comunhão com Deus para encontrar proteção e segurança em meio às adversidades da vida. Aqueles que confiam em Deus e o amam são prometidos a salvação e livramento de qualquer mal que possa tentar atingi-los. A expressão, porque conhece o meu nome, significa que aqueles que buscam uma relação íntima com Deus e se entregam a Ele de todo o coração são conhecidos por Ele e protegidos por sua fidelidade e amor. É importante notar que a promessa de livramento não significa que não enfrentaremos dificuldades ou perigos em nossa vida. Mas significa que, ao enfrentarmos essas situações, podemos ter a certeza de que Deus está conosco e trabalhando em nosso favor, nos protegendo e guiando em cada passo do caminho. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Este verso destaca a importância da oração e do relacionamento pessoal com Deus. O Salmo 91 afirma que aqueles que confiam em Deus e habitam em sua presença são protegidos e salvos dos perigos do mundo. No entanto, isso não significa que nunca enfrentarão dificuldades ou desafios. O verso 15 mostra que, quando passamos por angústias e provações, podemos clamar a Deus e Ele nos responderá. Ele estará conosco e nos livrará das nossas aflições. Além disso, Deus promete glorificar aqueles que o invocam e confiam nele. Isso significa que Ele exaltará e honrará aqueles que permanecem fiéis e confiam nele, mesmo em meio às adversidades. É uma promessa encorajadora e reconfortante para aqueles que procuram uma vida de intimidade com Deus. Este versículo bíblico está presente no Salmo 91 2.16 e diz: fartá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Na minha interpretação, este versículo expressa a promessa de Deus de cuidar e proteger aqueles que nele confiam. A palavra fartá-lo-ei sugere uma abundância de bênçãos e uma vida plena e satisfatória. A expressão com longevidade significa que essa vida será duradoura e não será interrompida prematuramente. Além disso, a segunda parte do versículo que lhe mostrarei a minha salvação aponta para uma vida eterna ao lado de Deus. Essa promessa traz consolo e segurança para aqueles que creem, pois sabem que, mesmo diante das dificuldades e adversidades da vida, Deus está presente e os guiará até a salvação. Em resumo, o Salmo 91:16 é um versículo que expressa a promessa de Deus de cuidar e proteger aqueles que confiam nele, oferecendo-lhes uma vida abundante e duradoura e, por fim, a vida eterna ao seu lado. Agora irei ler o Salmo 91 por completo, então feche os olhos e escute. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, e meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000, à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração e fortalecimento para sua fé e esperança. O Salmo 91 oferece palavras poderosas de proteção divina e segurança em Deus, e ao explorar suas passagens mais profundas, você pode encontrar conforto e paz de espírito. Lembre-se sempre de que Deus está presente em todos os momentos de sua vida e que você pode confiar nele para guiá-lo e protegê-lo. Aplique esses ensinamentos em sua vida diária e mantenha sua fé forte e sua esperança viva. Obrigado por assistir a este vídeo e que Deus o abençoe.